Noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão. Comece a agradecer, valorizar, que quanto mais a gente desenvolve esse hábito de gratidão, de ser grato, a gente fortalece conceitos, fortalece o senso de valores. Mas quando as coisas boas a gente deixa no esquecimento, quero dizer que a mente não fica vazia não. O que vem na mente? O bem se precisa se esforçar para praticar, o mal vem ao natural. A boa cultura precisa ser desenvolvida. A cultura improdutiva, a terra produz ao natural. Não só a terra. Os corações comparados a um terreno produzem ao natural o que não é bom. Faz parte de uma velha natureza. Amém? E quem é que decide a gestão da vida, o que a vida vai produzir? É o diabo que decide para você ou é você que decide? Eu não deixo o diabo mandar em mim, mas eu tenho que cuidar para que minha velha natureza não volte a mandar também, porque entre Deus e o diabo tem o ser humano que carrega as duas naturezas. Amém? Não é tudo nem nada. Você escolhe, quer o governo de Deus, quer o governo do diabo, ou quer qualquer coisa, sem se esforçar para nada. Que Deus continue tendo de nós. Amados, não adianta não gostar disso. Isto é a vida. Isto é a vida. E quem não gosta dessas coisas simples, por que não gosta? Porque eu sou isso. Eu sou um água morna, eu sou indefinido, indeciso, indisposto. E sempre quando se fala algo que a gente se identifica, que chatice. Quero dizer para os irmãos, o dia que eu não tiver palavra que confronte realidade, eu não ocupo esse lugar. Não estou aqui para agradar ego, estou aqui para trazer uma palavra que tem a ver com a nossa realidade. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, pelo teu grande amor para conosco, pela maneira maravilhosa com que o Senhor nos designou, planejou, ó Senhor, e criou, ó Senhor, um projeto de vida para cada um. Obrigado, porque o Senhor também criou um manual que é a Tua Palavra, e através dela o Senhor nos dá as instruções para o nosso crescimento, para nós termos um melhor entendimento e para cumprirmos e termos as realizações que até mesmo vindo de Ti, e também nós, pelos bons desejos, também queremos. Muito obrigado, porque a Tua Palavra é viva, é eficaz e é poderosa. Obrigado, porque o Teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e também traz a revelação e a aplicação prática da palavra. Ele ajuda nós a vencermos aquilo que nós sozinhos não conseguimos. Obrigado por esse favor divino, por essa graça que opera solução na vida de todo aquele que crê. Obrigado por esse expediente e pela liberdade que temos de podermos falar contigo, te louvar e te adorar, e nós te convidamos, Senhor, para que a tua presença, ó Senhor, entre e visite cada coração nessa noite, que o teu Espírito encontre liberdade para também se relacionar ao nível do entendimento e falar ao nível também da necessidade que cada um tem, mas que todos que aqui estão
estão, Senhor, recebam de Ti aquilo que necessitam para cada dia serem melhor e conseguirem reconquistar aquilo que foi perdido, e também se reconstruir da maneira certa, para que o Senhor habite em cada coração e que o Espírito do Senhor dirija a vida de cada um. Quero abençoar a todos e estabelecer o governo do Senhor, levando cativo todo pensamento, que as mentes e os corações estejam abertos para Ti, Senhor. Que toda aquela interferência maligna caia por terra, toda oração feiticeira nós anulamos em nome de Jesus, e levamos cativo todo pensamento, que as mentes e os corações estejam abertos e sensíveis à Tua voz, e que o poder da Tua palavra vença todos os sofismas e também venha construir uma fé genuína. Em nome de Jesus, abençoa a todos e peço, Pai, que a Tua graça alcance a todos, em nome de Jesus, amém. Dizei aos justos que bem lhes irá. Eu sei que muitos, mas por que eu já sei de cor? O saber de cor não resolve problemas. O que resolve o problema desta verdade é justamente a disposição de alma e de espírito para querer aprender mais e procurar melhorar, se ajustar. Começamos levando para o lado prático esses cultos de quarta-feira, libertação por substituição, e hoje o Senhor me deu uma palavra muito interessante, pelo menos para mim, que me tocou muito quando vim buscar a direção para o que falar. E eu creio que o Senhor quer preparar muita gente, preparar a vida de muita gente. Pois não adianta querermos a bênção e não sermos bênção. O milagre resolve o seu problema, mas Deus já lhe deu capacidade para você ter uma boa gestão, para que a bênção sempre lhe alcance, lhe siga aonde você for. Vamos para um texto de Êxodo, ou melhor, Gênesis capítulo 21, versículo 1. Observemos aqui: o Senhor visitou a Sara. Só essa palavra, o Senhor visitou a Sara. Quantos aqui gostam de receberem visitas? Pouca gente. As pessoas têm problema de artrite, que não conseguem levantar o braço acima do ombro. Se alguém tem pessoa que não consegue levantar o braço acima do ombro, eu oro por coluna e a pessoa é curada, é liberta. Se não passou do ombro, ninguém levantou a mão. Quantos gostam de receberem visitas? Obrigado. Tem boa parte está curado, não tem problema. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém. Então aqui nós vemos Deus, a fidelidade de Deus. Deus nunca abandona os seus. Deus nunca se esquece das promessas que Ele fez para os seus.
E eu quero fazer uma outra pergunta: quantos aqui são filhos da promessa? Que o Senhor foi fazer? Qual foi o propósito da visita do Senhor àquela a esposa de Abraão? Foi confirmar a promessa, foi visitá-la. As visitas que Deus promete, Ele cumpre. As promessas que Ele faz, Ele cumpre. As determinações que Ele dá, Ele monitora, Ele acompanha, Ele não ignora, Ele não esquece. Deus é Pai, Ele não abandona, Ele não se esquece. A única coisa que Deus promete de esquecer e de não lembrar são dos nossos erros e dos nossos pecados. Disso o Senhor diz: e dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Não importa quem você foi, o que você fez, venha, que a partir do vir, é uma nova vida, sem consequência de passado. Deus não é como o homem, que promete e não cumpre, que diz que esquece e não esquece, e que não lembra o que é bom, e só lembra do que é mal. Então, meus queridos, há muitos tipos de visitas. Visitas boas, visitas ruins. Visitas para ver como é que a pessoa está. Deus visita para saber qual é a realidade que os seus filhos estão vivendo. Lá no trabalho, lá na região onde mora, dentro do seu lar. Lembro-me mais ou menos uns 22 anos atrás, eu fiquei uns dias fora, estive lá no campo de Canguçu, e tive a oportunidade de visitar todas as famílias que faziam parte da igreja. E o município de Canguçu é um dos maiores municípios do estado, em extensão. Você anda 80 quilômetros dentro dele, do centro da cidade, para um lado, tem 80 quilômetros. E ainda não sei se foi até a divisa, que é onde está uma das congregações lá. E Deus me deu algo muito interessante, que ao visitar os lares daqueles irmãos, eu entrava na casa, eu colocava os olhos na ordem da casa, na postura dos filhos, o Senhor já me dizia como é que eles estavam com Deus. Então, meus queridos, eu estava fazendo um trabalho pastoral lá, dando essa cobertura espiritual, orando pela casa deles, abençoando a família, e aí, ao mesmo tempo Deus mostrava, e eu comentava com o missionário que estava lá, quando estávamos retornando: olha, essa família tal tem futuro, porque é uma família que está se ajustada em princípios. Essa outra família tem morada de demônio dentro de casa, tem espíritos malignos que
convivem junto. E quero dizer para todos, esta palavra hoje é para um acordar, para você dar sentido à sua fé, ao seu relacionamento com Deus, porque acordar significa dar cor, para você ver que cor é a sua realidade. Se a sua realidade tem cores positivas ou cores negativas, cores que alegram ou cores que entristecem, cores que inspiram para o bem ou cores que inspiram para o mal. Até nas cores está a influência que trabalha nas vibrações e nas influências psicológicas. Olha o que diz lá em Gênesis, é Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25. Depois disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, onde é que eles estavam? No Egito, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, que eram seus irmãos, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Quem não perde culto, que vem acompanhando esse fato histórico do povo de Deus, de José ter sido vendido para o Egito, e Deus sempre transforma maldição em bênção. Quando alguém quer amaldiçoar um chamado, um ungido, uma pessoa que faz parte da promessa de Deus, a maldição se transforma em bênção. José tinha muitos sonhos, e ele compartilhou os sonhos com seus irmãos. Vezes os seus irmãos conseguirem entender esse propósito, não, se enciumavam e quiseram acabar com José para que os sonhos não se cumprissem. E se livraram de José vendendo ele como escravo. E ele foi em frente. E aí eu quero dizer para todos aqui: você quer que sua vida sempre seja bem sucedida? Nunca se deixe atingir pelos erros dos outros. Quer que sua vida seja bem sucedida? Nunca se deixe atingir pelos erros dos... José tinha tudo para se tornar um deprimido, caído numa depressão, numa revolta. Se os próprios irmãos o venderam, e venderam para um povo estranho, foi levado, puxado por camelo, amarrado, e lá foi comprado como escravo. E qual é que era o serviço de escravo? Era carregar água, rachar lenha. E ele, pela eficiência com que ele cumpria e servia o seu dono, ele foi crescendo, Deus era com ele, e ele foi conquistando espaço e se tornou o mordomo da casa. E Deus foi abençoando, que aonde ele ia, ele era a solução, e ele se tornou solução para o rei. E o que diz o sábio Salomão? Vês um homem hábil na sua obra?
perante a nobreza, tem uma tradução que diz, perante reis ele vai servir. Está em Provérbios 22, 29. Então ele, de um escravo, ele foi servir no palácio. Perante reis assistirá. Não importa, meu querido, minha querida, qual é o tipo de trabalho que é o seu, qual é a sua habilidade, sua vocação, no que você se dá bem. O que faz a diferença é a qualidade com que você desempenha suas capacidades, que você põe a serviço de solução aonde você está. É dessa maneira. José nunca se deixou atingir, e novamente ele foi traído e foi parar na prisão, mas lá na prisão também tinha alguém que precisava ter solução, e lá na prisão tinha alguém que ia informar adiante, depois que saísse da prisão, a capacidade que ele tinha. Então, se você quer vencer na vida, nunca se deixe atingir pelos erros dos outros. A vida não dá, a vida devolve. Se as pessoas jogam sobre você alguma coisa errada, não te preocupe, carga que não é sua, Deus não vai lhe deixar você carregar por muito tempo, não. Amém? As cargas vão voltar para quem tenta ser carga e jugo e problema na vida dos outros, porque é o que cada um semeia, é o que cada um irá. A maneira que cada um trata o seu próximo também um dia será tratado. E aí, então nós vimos ali que José, já depois de tudo resolvido, os seus irmãos que o tinham vendido foram lá buscar socorro. Ele socorreu com alimento, mandou vir com as suas famílias, acolheu e deu os melhores espaços de terra para eles ali ficarem, e ficou tão bom que foram lá para matar a fome. Ficaram 420 anos. Está vendo? Que os descendentes se lembravam, os descendentes do povo da promessa se lembravam, mas os egípcios não se lembravam mais de José, e vendo que aquele povo era uma etnia diferente, era um povo hebreu, e aquele povo hebreu se multiplicava, era abençoado, tudo que colocava a mão funcionava, prosperava, e era um povo que crescia. E aí então se levantou um faraó e começou a impedir o crescimento, e começou a haver um clamor a Deus. E o que aconteceu? Quando houve esse clamor, Êxodo 3:16. Aqui chegou Moisés e dá uma ordem: vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado. E visitado, eu tenho visto o que vos tem feito no Egito, o que tem sido feito no Egito. O povo começou a clamar. Vocês não já pensaram? Uma mulher grávida, naquele tempo não tinha cesárea, era parteira, e as parteiras eram de Faraó, e as parteiras receberam ordem: olha, se nascer menino, estrangule, mate, para que não se multiplique. E aí diga para a mãe, para a família, que morreu ao nascer, mas era ordem real. E isso começou a causar sofrimento.
fez o povo de Deus levantar um clamor, ao ponto de nascer Moisés e eles esconderem e não poderem esconder por muito tempo. Fizeram um cesto, betumaram, largaram no rio, e justamente a filha do rei estava se banhando, ouviu aquela criança chorando, se compadeceu, recolheu e assumiu, e chamou uma hebreia para cuidar. E aí esse homem se tornou libertador, porque Deus visitou o Egito. Amém? Deus visita. Deus visita. Mas Deus visita quando a pessoa quer solução. Vamos vendo o que mais. Capítulo 4, verso 31 de Êxodo. E o povo creu na palavra que Moisés disse. Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, me apareceu, me comissionou. E ele disse que visitou e viu o sofrimento, a situação em que o povo está vivendo. E o povo creu na palavra que Moisés trouxe. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e o que tinha visto, e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Quero dizer para todos, Deus tem visto a situação de cada um. Mas eu pergunto, quantos estão dispostos a receber a visita de Deus? Quantos estão dispostos a abrirem o seu coração para permitir que o Espírito Santo revele a palavra? Que o Espírito Santo, através da palavra, fale profundamente à sua consciência, fale ao seu espírito, fale ao seu coração. Eu sei, meus queridos, que quando a gente não quer alguém, ou não quer algo, ou alguém, a gente inventa um monte de desculpa para não atender bem o visitante. Muita gente vem ao culto porque tem problemas, mas não querem ouvir aquele que pode transformar os seus problemas em soluções, as suas cargas em experiência. No Salmo capítulo 8, verso 4, olha como é que Deus vê isso aí. Que é o homem para que te lembres dele? Eu sei que muitas vezes, as primeiras vezes que Deus falou comigo, que me deu palavra diretiva, que me falou do que hoje eu sou e o que hoje eu faço, quando falou comigo 30 e poucos anos atrás, eu tinha dificuldade de acreditar quem eu era. Quando falou comigo primeira vez, 50 anos atrás, eu ser um pastor, eu não acreditava. Quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Então todos nós temos essa dificuldade de acreditar que sobre nós está um desígnio, está uma capacidade, está uma missão, está um poder, está uma unção, está uma extensão do reino de Deus para este mundo. E Salmo 17, verso 3, olha o que diz aí: provas-me o coração, visitas-me de noite, examinas-me e não achas iniquidade,
a minha boca não transgride. Aqui já está o salmista, depois dele ter vivido experiências, enfrentar um leão e matá-lo, enfrentar um urso e matá-lo, enfrentar Golias, aquele gigante, e vencê-lo. Depois dele ter tido essas experiências e aprendido a confiar em Deus, aprendido a obedecer a Deus, aprendido a levar a sério as instruções de Deus e colocar em prática as capacidades que Deus o dotou. Então ele diz: prova meu coração, visita-me de noite, examina-me e não achas iniquidade, a minha boca não transgride. Então ele tinha um compromisso. A cultura dele era uma cultura de temor a Deus, de obediência a Deus, de prática do bem. Ele tinha uma cultura de não se deixar atingir por críticas. Quando ele foi visitar os seus irmãos que estavam na batalha, na ocasião que ele venceu o gigante Golias, os seus irmãos humilharam-o publicamente, chamando de moleque, de guri. Que esse guri abandonou aquelas poucas ovelhas de nosso pai e vem aqui espiar essa batalha? Humilhou na frente do exército, e ele não se deixou atingir. Pelo contrário, deu uma lição de moral, dizendo para todos: vocês não estão ouvindo este incircunciso afrontar os exércitos de Deus, os exércitos do Deus vivo? Se não tem quem vai, eu vou. Se não tem quem enfrenta, eu vou e enfrento. Amém? E ninguém teve coragem de ir. Ele pegou a sua funda e saiu em direção. E quando o rei viu, chamou: vem cá, rapaz, tu não está preparado? Aí ele contou a experiência dele. Aí o rei tentou dar as armaduras dele, e ele tentou usar as armaduras do rei e não se sentiu à vontade. Disse: não, foi com minha funda que eu venci o leão, eu venci o urso. Amém? Pessoas que são visitadas por Deus não têm medo dos desafios da vida. Amém? Olha, voltamos para Sara. Que idade tinha Abraão? 99 anos. Que idade tinha Sara? Não sei exato, mas já há muitas décadas já tinha cessado os problemas hormonais, o costume das mulheres. Mas para Deus não há. Quando Deus visita, Ele visita para quê mesmo? Reconquistas. É ano de quê? E o Senhor está aqui, visitando você. Se você quer reconquistar o que você perdeu, reconquistar a sua fé, reconquistar o seu amor, reconquistar a sua disposição, reconquistar a sua vontade de viver, de lutar, de vencer, reconquistar os seus sonhos, os seus planos de futuro. Olha o que fala o Salmo 65, a partir do verso 9.
Olha aqui, olha como Deus é um Deus presente. Se Deus não tivesse me visitado, será que esse peão de lavoura chegaria onde chegou? Se Deus não tivesse me visitado, com 12 pessoas teríamos coragem de começar esta obra? Muitos são visitados, mas se esquecem, ou não estavam preparados, ou não quiseram acolher a visita, não quiseram tratar a visita com dignidade. E olha o que o Senhor diz: tu visita, aqui está o salmista falando na experiência e vivência que ele tinha do relacionamento com Deus. Tu visitas a terra e a regas grandemente e enriqueces. O rio de Deus está cheio de água. Tu lhes dás o trigo quando assim a tens preparado. Enches d'água os seus sulcos, aplanando-lhes as leivas, amolecendo com a chuva e abençoando as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e os outeiros se cingem de alegria. As pastagens revestem-se de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Por isso eles se regozijam, por isso eles cantam. Deus visita a terra. É só nós observarmos a natureza, a maneira. Uma coisa interessante, amados, os irmãos viram como a seca, ainda em alguns lugares, ainda ela assola no nosso estado. Mas quando nós começamos a louvar ao Senhor, e através do louvor, cantar, para o Senhor mandar a chuva, é o Senhor quem governa a natureza, o clima, tudo, é quem dá ordem ao vento, às nuvens, tudo. Se nós pegarmos uma semente, pode ser de uma hortaliça, dentro daquela sementinha está toda a existência, a realidade daquela planta, daquele legume, daquele produto, e está toda a existência. Isso é obra do acaso? Não. Se temos chuva, se temos as estações, se temos o alimento, se temos a vida, é porque Deus visita, é porque Deus assiste, é porque Deus vê isso tudo, e Ele zela pelo que Ele criou, porque foi Ele que criou e deu vida à natureza, à flora, à fauna, e ainda criou o ser humano com uma capacidade superior às outras coisas, e deu para o homem governar, para o homem exercitar uma boa gestão sobre as suas obras. Olha que diz o Salmo 106, versículo 4 e 5. Olha, Ele visita também. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Visita-me com a tua salvação. A pessoa se perde é porque não quer, porque Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas seja salvo, tenha a vida eterna. Deus tem visitado a terra trazendo salvação. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o perdido. Deus tem visitado.
Nós temos em cada culto uma coisa aqui como prova que muitos não conseguem ver como milagre. Tem muita gente para tentar confundir que Deus habita aqui. O MBCV não tem poder, não tem o Espírito Santo, porque demônio não se manifesta. Sabe por que demônio não se manifesta aqui? Porque o poder dele é muito pequeno. Aqui opera o poder da palavra, aqui opera o poder da... Amém? Mas as pessoas parecem que só acreditam em Deus se verem o estrago que o diabo faz. Isso é falta de inteligência. Se o diabo não se manifesta, porque na oração que é feita aqui antes do culto, é determinado que não haja uma manifestação da parte dele. E ele consegue daí? Ele não tem poder contra a palavra. Mas as pessoas, então, para iludir que tem unção, deixa o diabo fazer uma esculhambação no culto. Que Deus tenha misericórdia. E o que diz o verso 5 ali? Para que eu veja, põe os dois versículos juntos, que está muito lindo isso aí. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Lembra-te de mim, quando o Senhor abençoa a terra, que o Senhor mantém em ordem, que o Senhor domina. E lembra-te de mim quando mostrares favor ao teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, para que me alegre com a alegria da tua nação, junto com o teu povo, e me glorie juntamente com a tua herança. O sistema religioso está tão egoísta, tão individualista, que, em vez de os irmãos se alegrarem quando alguém está prosperando, não, se enciumam. Muitos irmãos desistiram de testemunhar aqui do altar as curas, as bênçãos, a prosperidade, as aquisições que têm feito, porque depois que testemunham, em vez de ter admiração de alguém, recebe alfinetada e desprezo, recebe atitudes de ciúme. E quero lhes dizer, meu querido, minha querida, e você que me assiste de casa, aquilo que lhe incomoda, que está na vida do outro, você não tem direito de ter. Mas aquilo que te alegra na vida do outro, que você se alegra com o que o outro tem, vai chegar a você. Aquilo que lhe incomoda na vida do outro, você afastará de um dia chegar a você. Mas aquilo que você admira, que você aprova na vida do seu irmão, você atrai a você. Aquilo que nós amamos, nós atraímos. Aquilo que nós nos incomodamos, nos enciumamos, nós afastamos. E hoje o que tem acontecido com muita gente que se diz cristão, mas não dá para dizer que é cristão, é crente de uma falsa religiosidade, que a bênção na vida do próximo lhe incomoda. Infelizmente, isso existe até no nosso meio. No Salmo 91, verso 9 a seguir. Porquanto fizeste do Senhor. Como é que começa o Salmo, verso 1? Aquele que, como é que é? Não é visita? Pois é, tem muitos que querem ser Deus, querem visitar a casa do Senhor.
quem visita a casa, porque Deus habita em moradas eternas, mas Ele visita o santuário aqui na terra. Ele visita os santuários aqui na terra, que a sua herança, que o seu povo usa para lhe adorar. E tem muito crente que quer ser Deus, quer visitar esse lugar. O simples visitar esse lugar não lhe garante as bênçãos contidas, descritas, declaradas, determinadas por Deus nesse salmo. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, estará protegido, seguro, em segurança. E o verso 9, como é que diz? Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua, como é que é? A tua habitação. Por que a bênção não é constante na vida de boa parte dos que se dizem cristãos? Porque não há um compromisso contínuo, não há a ligação. A casa do Senhor não é a extensão da sua casa. A casa do Senhor é como que um parente distante que de vez em quando resolve visitar. Mais ou menos assim, né? E aí? Dá no que dá. Porquanto fizeste do Altíssimo o teu refúgio e a tua habitação. E o verso 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Olha aqui, ó. Porque Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito. O que eles vão fazer? Vão te guardar em todos os teus caminhos. Esta bênção de teus anjos é resultado do teu compromisso. Amém? Os que cuidam em cumprir o desígnio que receberam de Deus, Deus também cuida eles, para que eles consigam cumprir, para que eles consigam prosperarem na missão que têm. E em Provérbios capítulo 19, verso 23, olha o que diz aí: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem, que teme a Deus, ficará satisfeito. Então olha a bênção do temor a Deus. Além de lhe dar satisfação, um bem-estar consigo mesmo, um bem-estar com a vida, também, olha, a bênção maior, mal nenhum lhe visitará. Mal nenhum visita aquele que teme ao Senhor. Quantos aqui são filhos de Deus? Filho segue a instrução do pai. Agora, meu querido, será que todos que levantaram a mão são filhos? Ou por Deus ser tão cheio de amor, até adotaram Deus como pai, mas não vivem como filho da obediência? Eu tenho muitas pessoas que vêm a mim: você é meu paizão, você... Não retruco, mas não pense que vai participar da minha herança, não pense que vai ser meu sucessor, não. Amém? Mesma coisa, tem muita gente aí: Deus é o meu pai. E Deus tem abundância de tudo, e ele é filho desse Deus que tem tudo, e ele vive sem
Nada. Isso é como é que eu vou dizer? Isso eu acho que dá para encaixar dentro isso é uma vida virtual apenas, e não real. Amém? Se ilude e acredita nas ilusões que criou para si. Mas vamos ver outra coisa interessante aqui. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4. Olha uma instrução que o Senhor dá aqui. Não farás para ti imagem esculpida, em figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. O que isso significa, amados? Deixa eu fazer uma coisa interessante aqui. Você usa a terra para desenvolver uma cultura, mas se você inventa de plantar uma cultura maligna, uma coisa maligna, vai passar cada ano, ela vai botar para fora. Toda coisa maligna que se lança na terra, por exemplo, quem conseguiu até hoje eliminar 100% a cebolinha lá do seu terreno? Quem conseguiu eliminar 100%? E nunca vai conseguir. Amém? Assim como nunca ninguém vai conseguir eliminar o pecado 100% da sua natureza. Nós eliminamos o espaço dele estar operando, mas a existência dele não, a natureza dele não. Se descuidou, volta a agir. Aliás, como é que a gente descobre? Como é que a gente descobre que não eliminou aquela erva maligna da terra? É só deixar a terra sem cultura, ela aparece. Amém? Assim é a vida do crente. Se o crente fica sem ocupação no reino de Deus, logo vai começar a vir as ocupações a serviço do diabo. O crente que fica sem compromisso com Deus, sem compromisso com a casa de Deus, é que nem uma terra, não vai ficar vazia, vai nascer alguma coisa, vai nascer alguns desejos para desenvolver algumas práticas, vai atrás de uns grupos para ficar ocupado, vai inventar alguma coisa para se distrair. Amém? Amém, amados? Assim é a vida. Isto é uma verdade. E quando a pessoa começa a se conhecer e ver que se ela não se conhecer e não exercer domínio próprio foi a capacidade que Deus deu para o homem quando criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, que domine, que governe, que cultive. Em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência ou benevolência e verdade, que usa de beneficência com milhares
que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que, olha aqui, ó, que visita o quê? Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta. O que isso significa? Não sei qual é o tipo de iniquidade que você pratica fora dos holofotes, fora dos olhos dos familiares, fora das câmeras, fora dos olhares dos seres humanos. Mas como prova que mesmo você pensando que ninguém vê, Deus vai visitar, e essa consequência de uma vida de máscara, pensando que porque ninguém viu não tem problema, porque ninguém viu não é problema, Deus então vai repassar e vai deixar como herança para o seu filho, seu neto, seu bisneto e até o seu tataraneto. Está vendo? Por quê que a maioria dos filhos de crentes estão desviados? Por quê? Porque com certeza pais de filhos desviados eram crentes só dentro de igreja, não eram em casa, não eram no trabalho, não eram na sociedade. E Deus visita, não fica escondido essas coisas. É que nem aquela terra que recebeu aquela semente daquela erva daninha, vai vir, cada ano vem de novo, cada ano aparece de novo. E o pior, assim como as ervas são sazonais, tem a sua estação de germinação e frutificação, também problemas familiares hereditários, que são consequência de iniquidade dos pais, também são sazonais. E sempre na virada do ano, esses problemas se afloram, saem para visitar os parentes, pensando que vão se realizar, vão ter momentos de felicidade e satisfação, vão ver que há tanto tempo não viam, e vai a família, ou vai o casal, em vez de voltarem melhor, voltam pior. Que até crentes saem e não voltam nem mais para a igreja. Por causa do quê? Porque viviam uma vida desajustada, uma vida de máscara, e Deus visita. Deus visita. Deus não visita para destruir. Mas você não quer destruir as coisas erradas da sua vida? Ele visita você porque, como é que ele vai aprovar uma coisa que lhe destrói? Tudo aquilo que você abre mão, que você clama por ajuda, que você entrega e busca socorro, busca solução, Ele lhe liberta. Mas aquilo que você se apega, Deus não invade. Olha como Ele trata cada um de nós. Observe lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. O que diz? Eis que eu estou à porta e bato. Deus não arromba a porta, Ele não arromba coração, Ele não arromba nem a porta do seu lar.
Ele vai entrar no seu lar se você abrir, se você convidar, se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor. Aquele que ouve a minha voz, aquele que ouve a minha palavra e abre a porta, abre o seu coração. Aí o Senhor diz: eu entrarei. Aí o Espírito entra, e sabe qual é a obra e a ação do Espírito? Derrubar no chão? Não. A ação do Espírito não é derrubar ninguém, a ação do Espírito é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Obra completa. Aí a pessoa se desmama do pecado, se desliga do pecado, se liberta do pecado, e aqueles expedientes que usava para pecar, agora ele está usando para uma prática benéfica, para uma ocupação proveitosa. Amém? É dessa maneira, Deus visita. Olha o que aconteceu quando Deus ouviu os rumores de Sodoma. Deus desceu para ver se o que estava acontecendo em Sodoma condizia com os rumores que chegavam lá. Abraão tentou negociar, que chegou até 10 e ele desistiu, e só tinha 3 que conseguiram se salvar. Amém? Deus visita. Por que os anjos de Deus não guardam o seu lar? Quantas e quantas vezes o Senhor tentou visitar e não teve espaço? Quero dizer a todos, Deus é Deus de ordem. Deus não habita em sujeira, em desordem, em bagunça, em gritaria, em valores invertidos, em princípios quebrados. Deus não habita aonde manda é quem grita mais alto. Amém? Muita gente está perdendo a visitação de Deus. Deus tem visitado a igreja, e aqueles que têm ouvido e aceitado e se realizado com a presença de Deus. Mas eu quero continuar esse assunto em outra ocasião, mas quero dizer para todos, Deus visitou o Egito, e para tirar o povo do Egito, Deus teve que destruir todas as obras malignas primeiro. Cada praga destruía uma entidade que alimentava aquele povo, que iludia aquele povo. Cada praga significava alimento de um demônio, e o Senhor com aquelas pragas destruía os recursos que alimentavam aqueles demônios. E a última praga, a 10ª praga, foi a morte dos primogênitos. E dentro da linha das maldições e da falsa religião, qual é que é o sacrifício mais desejado pelos demônios? Que o sacrifício mais alto que um demônio pede é o primogênito, começando por primogênito de animais, e vai até o primogênito humano. E Deus então, para tirar o poder do diabo, que mantinha a nação de Israel presa no Egito, Deus destruiu toda a estrutura de alimentação de demônio que operava no Egito, matando todos os primogênitos, filho do rei até o filho das crias das vacas. O primogênito, o filho mais velho. Mas aí o que o Senhor então ofereceu? Então, se vocês agora, para saírem do Egito, querem saírem protegidos, cada um adquira um cordeiro, e molhem esse cordeiro no crepúsculo da tarde, preparem ele, assem ele, se vistam, cajado na mão, mochila nas costas, comam em pé, porque à meia-noite
vai vir o destruidor para matar todo o primogênito. Mas imolem o cordeiro no anoitecer, e peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais da porta, nos marcos da porta de cada casa. E diz o Senhor: eu visitando o Egito, eu passando por aí, na casa que tiver o sangue, o destruidor não vai entrar. E assim eles comeram o cordeiro assado, e quando começou o uivo na madrugada, lá no palácio e na choupana, todos clamando pela morte do seu filho mais velho, aí então foi liberada a saída deles. O que isso significa? Enquanto você não receber Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi imolado por você, e aspergir a sua vida pelo seu sangue, purificando a sua mente, as obras mortas da sua mente, e aprender a buscar a proteção no sangue de Jesus, você não vai se livrar das maldições que a cultura desse mundo impôs em você. Porque muitos estão dentro da igreja, mas ainda vivendo o quê? A cultura do mundo. Estão dentro da igreja porque não querem ir para o inferno, mas ainda vivem a cultura do mundo, apoiando abominações, vivendo uma vida sem compromisso, e querendo serem deuses. Eu vou visitar, quem visita é Deus, amém? Amém? Nós não visitamos a casa do Senhor, nós habitamos na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é uma extensão da nossa casa. É na casa do Senhor que nós aprendemos as verdades para reconstruir a nossa vida, que foi destruída pela cultura do mundo. Ficamos em pé. O que mudou tudo? O sangue do cordeiro. O sangue daquele cordeiro, daqueles cordeiros lá no Egito, protegeu o povo judeu que saiu da escravidão e foi para a terra prometida. O sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, liberta você da escravidão do pecado, para você ser livre para servir a Deus. Amém? Temos muita gente aqui que fez N vezes propósitos. Este ano eu vou. Há quantos anos? Começa o ano com muitos planos, com muitos desafios, com muitos propósitos, e não consegue continuar. Por quê? Porque sua vida não está protegida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Observe Hebreus 9:14. Olha o que acontece. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo. Como se usa isso? Como se beneficia disto? Primeiro, confesse os seus pecados ao Senhor, peça perdão, peça que o sangue de Jesus lhe purifique de todo pecado. Mas o problema é que você purificou, tirou aqueles, mas as marcas, os pontos de contato, aquelas lembranças, aqueles registros, daquelas coisas erradas do passado, ficaram registrados na mente ainda.
O sangue de Jesus nos purifica das obras mortas da consciência. Que são obras mortas? O que as obras mortas da consciência acusa ou faz? Lhe leva à tentação, quando você está acordado, quando você está dormindo, ele invade a sua mente e lhe dá pesadelos, sonhos macabros, e também aquele tal de sonambulismo, né? Que a pessoa levanta, é porque tem obras mortas na consciência, que pode também ter sido, sabe o quê? Herança da sua mãe, do seu pai. Foi gestado já com essa iniquidade. Amém? Amém, amados? Eu quero orar para você. Esse assunto vai trazer muita libertação, mas nós precisamos trabalhar, porque não adianta eu libertar você, sair daqui pulando de alegria, certo de que estão agora livres, e não saber preencher o espaço que ficou vazio. Não adianta orar para libertar, está livre. E aí? É que nem pegar uma terra, limpar todo isso, mas não plantou nada. O que vai acontecer uma semana depois? Você volta lá, está nascendo tudo de novo. O que acontece com o crente que não quer aprender a palavra? Ele é liberto, mas ele não se ocupa com a palavra, e em uma semana, um pouco mais, começa a acontecer tudo de novo. Eu estou pregando para inteligente, para quem quer mudar, diante do que você já ouviu. Vou fazer uma pergunta: como está a sua vida para receber a visita do Senhor? Como você vai se sentir se receber a visita do Senhor? Isaías estava com a vida desajustada, mesmo ele estando no templo, quando o Senhor visitou aquele templo, que as bases tremeram, o ambiente se encheu de fumaça, e os anjos glorificavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele ouviu isso, quando ele viu os anjos e viu o Senhor, o que ele viu? O seu estado. Ai de mim, estou perdido. Ele não estava preparado para a visita do Senhor. Ai de mim que vou perecer. Todos nós queremos a obra de Deus, a ação de Deus, o milagre de Deus, mas a maioria nem sequer está preparado para a visita do Senhor. E não adianta não gostar. Eu vou para outra igreja, porque lá o pastor não me mostra perigo. Eu vou para outro, porque eu ouço palavra que não vai me tirar o sono. Não vai tirar, porque já está dormindo. Está dormindo a apostasia da fé. Como está a sua vida? Como está a sua casa espiritual? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei. E o que mais? O que mais? Cearei. O que significa cear? O cear é o ápice da comunhão. Quando recebe uma visita, qual é o ápice daquela visita? O que se oferece para compartilhar junto.
Amém? Vai ser uma visita e largar de bico seco? É forte, né? Pois é. O Senhor propõe isso para você. Como? Você abrir a sua vida, a porta do seu coração. Vamos fazer uma oração coletiva?